Olá pessoal, a garganta aqui tá meio comprometida, né? Época de chuvas aqui na cidade de Manaus. Bem, esse vídeo, sejam bem-vindos a todos, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse vídeo ele vai tratar sobre a reforma tributária ao consumo, né? Que tá rodando aí desde março de 2025. Aliás, ela aparentemente ela está rodando desde março de 2025. E na realidade, a reforma tributária consumo ela iniciou em 2023 com essa emenda constitucional aqui, a 132. Então, a aula não é de direito, eu não sou nem da área de direito, né? Todo mundo sabe que eu sou analista de sistemas, programador de carreira. O que ocorre é que toda e qualquer lei do Brasil, e acredito que em outros países, ela precisa estar ancorada na Constituição. Então, não é todo dia que acontece uma emenda. Uma emenda só acontece porque uma emenda é mexer na Constituição do país, né? Então, uma emenda só acontece quando há um motivo importante, significativo, relevante. A reforma tributária gerou essa emenda constitucional aqui em 2023, né, na Constituição Federal de 88. Tá? O assunto não é jurídico, mas fazer uma breve explanação aqui, 2, 3 minutos. Na Constituição Federal de 88, era permitido nesses artigos para o PIS e COFINS, previsão, né? Então, quando lá o Dr. Bernardo Cabral com o Dr. Ulisses lá, Benevides, promulgaram lá em 88, outubro, parece-me, o Dr. Ulisses falou que a Constituição, orgulhosamente ele falou que a Constituição poderia ser nomeada de Constituição Cidadã. Por que isso? Porque ela concedeu muitos direitos sociais às classes trabalhadoras, né? Mas para que isso aconteça tem que ter uma sustentação, né? Um lastro, uma base. E basicamente isso foi feito com o PIS, que são as empresas que pagam, COFINS, que são as empresas que pagam. Na realidade, se nós formos fazer uma análise mais aprofundada, não são as empresas que pagam, somos nós, todos os brasileiros, todos os consumidores que pagamos. Então, o SUS é reconhecidamente um programa respeitado no mundo todo. A Seguridade Social, que ele é tripartite, né? Quando a pessoa se aposenta lá, tem direito à aposentadoria, também é sustentado tudo por essas contribuições. PIS, COFINS, você na folha de pagamento, um funcionário, quando você paga um salário base de 12 mil, na realidade para o empresário ele sai 4 mil, porque tem muita contribuição social lá. Se não é da área, mas só para a gente entrar na base. SESI, SENAC, SESC, toda essa parte aí é pago por você ou pelo seu empregador, tá? Então, depois da Constituição, da complementar de 2023, agora em 2025 nasceu a lei que regulamenta, digamos assim, né? Ela é uma lei complementar, ela é complementar porque ela complementa essa emenda constitucional, né? A 214 de 2025 ela é de janeiro, então está rodando ela desde janeiro de 2025 que a gente já começou a mexer alguma coisa neste assunto, tá? Acontece que o PIS e COFINS ele é federal, o ICMS é estadual, o ISS é estadual. A Constituição ela permitia a cada estado, cada governador, cada estado fixar a sua alíquota de ICMS, 18%, 20%, 17%, 12%, né? E, por exemplo, estados com maior rotatividade, como Minas Gerais, São Paulo, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre, tem alíquotas mais menores porque o giro é maior. Estados do Norte e Nordeste, a exemplo Piauí, Maranhão, Acre,
Amapá, são estados com uma menor rotatividade, tanto de produção quanto de consumo, então a alíquota precisa ser maior para que o Estado possa rodar o Estado possa rodar o Estado, percebe? Tá. Então é isso. Acontece que em 97 ou 2007 houve a questão da uma tentativa da reforma com a substituição tributária, o fato gerador, onde foi o fato gerador, só que o fato gerador é numa cidade, o consumo vai ser em outra, aí tem o substituído, etc. Gerou uma questão da guerra fiscal, cada estado querendo mais sardinha para sua brasa ou mais brasa para sua sardinha. Então a reforma ela está aí para tentar equacionar essa situação, ok? Ela é tão extensa que ela vai iniciar agora 2025 e se você está a pau ou não, a transição dela vai até 2033, 2032, 2033. Então são 8 anos de transição. Então com certeza nesses 8 anos vai haver muita adaptação, né, na transição para equacionar a questão. Essa é a questão, eu acredito, não sou também, mas a questão toda é equacionar o país, né, de maneira que o país não fique penso para um lado, o país cresça como um todo, etc. Então, um exemplo são aviões, né? Avião, onde é que está o tanque do avião? O combustível está nas duas asas. Acontece que o avião ele consome o combustível de maneira igual nas duas asas para que ele não fique penso para um lado. É isso que a reforma tributária vai tentar fazer: equalizar, dar equanimidade à situação social, econômica ao país e fiscal, né, tributária. Tá, então vamos à prática, porque o nosso assunto aqui é a operacionalização em si. Acontece que ela é baseada, a lei, foi criado essas classes de CST, que significa, que eles chamaram de C-Class-Trib, né, a sigla, mas é classe tributária. Parte é o NCM e o CST. Então acontece que se, por exemplo, se um produto, deixa eu pegar aqui uma janela. Tá aqui. Esse aqui é um produtor de software no Brasil. É uma dos caras que estão trabalhando intensamente nisso aí, né? Todas as empresas, muitas empresas, mas é o Vandrei lá da Unimake com o Alexandre, estão trabalhando muito. O Vandrei parece-me que é técnico da área de software e o Alexandre é o suporte dele lá, contábil, fiscal, o background dele lá. Tá, então o que acontece é que a Class Trib, ela diz se ela é tributação integral. Se ela é 00, ela é tributação integral. Quando chega aqui, nós estamos em Manaus, na Zona Franca, e tem outras reduções, foram criados aqui os indicadores que são reduções de alíquota. Então pode acontecer redução de alíquota. Se a gente for passando aqui, ó, eu vou já achar um aqui com redução de alíquota, 60%. Então essa CST 11 com esse Class Trib 001, que é uma tributação com alíquota uniforme reduzida em 60%, em que situação? Plano assistência de funerária, hospitais, etc. É uma questão social, né, de ajuda social, tem uma redução de 60%. Material hospitalar, assistência médica, assistência de saúde, tem redução porque saúde é uma coisa que reduz o custo do Sistema Único de Saúde. Então, vale a pena facilitar para os planos de saúde. E aí vai a redução. A alíquota é a mesma, e então o que determina aqui a tributação é a redução. Okay? É um indicador apenas esse. Ok? Então, mas há outros indicadores. No caso aqui, se você pode usar aquele determinado Class Trib em emissão de NFE, em NFC, em conhecimento de transporte, se tem anexo ou não, ó, esse não tem anexo. Por exemplo, se você vender uma luminária, uma persiana,
uma peça de vidro, o que mais? Uma tinta acrílica para um consumidor normal, pode ser que a redução seja zero. Não há redução. Se for para um hospital, precisa haver a redução porque é um interesse de saúde pública. Então, com isso, o preço vai variar com a finalidade de uso e com o destinatário, se ele está na sua cidade, se ele está em outra cidade, se ele está em uma cidade de livre comércio, como é o exemplo de... eu lembro de uma que é Macapá, parece-me que tem mais umas 3, Maranhão, São Luís, parece-me que Rio Branco, no Acre, são áreas de livre comércio porque há interesse do governo em popular essas áreas por questão de soberania nacional. Tá, o assunto não é geopolítica também. E vamos para a prática. Como é que vai funcionar no sistema Inforvia? Vou achar uma aqui com um anexo. Essa aqui tem um anexo. Então, por exemplo, se o C-Class é esse aqui, é esse. A redução é 100%. Mas aí você tem que ir no anexo para ver qual a condição que permite, lá é que diz a condição no anexo, né? Se o cliente pode ter esta redução ou ele precisa ser tributado integralmente. Percebe como vai ser um pouco para se adaptar, sem até a gente se acostumar, né? Vai ser um pouco trabalhoso com relação a isso. Nós estamos trabalhando aqui para automatizar o máximo possível essas questões. Por quê? Qualquer que seja o teu ramo de negócio, material tinta, material elétrico, material de construção, artigos de decoração, artigos de luxo, os teus clientes eles têm mais ou menos um perfil, né? Ou é na tua cidade, a maioria é na cidade. Se você ou se você é loja de material de construção, material elétrico, teus clientes podem ser pequenos construtores, grandes construtores, pode ser simples nacional, pode ser. Então essas diferenças variam e esses indicadores eles que indicam se você vai se enquadrar ou não, e os anexos também, tá? Nós vamos fazer um vídeo específico sobre anexo. Vamos no sistema. Então, o que foi feito no sistema para facilitar e minimizar? Na primeira tela, a gente já consegue ver aqui, ó, a alíquota padrão. Vou visualizar os itens aqui, visualizar o movimento. Se você trabalha com sistema Inforvia, você reconhece as telas. Eu vou visualizar os itens. Tá. E observa que esses itens, todos eles têm afinidade com material de informática. São peças de montagem, digamos, de CPU, notebook, que são HDs, RAM, HD externo, etc. Okay? Tá. Eu vou finalizar e vou na emissão da nota direto. Okay? Lá é que tá, que eu trabalhei mais, que quem mais vai trabalhar nessa questão da codificação, com certeza vai ser o pessoal da emissão. Faturamento ou caixa. Então, tem um alerta aqui sobre a RTC, né, que é só um alerta, tecla S, eu clico OK. Tá, quando ele abre a tela, se você trabalha no sistema Inforvia, você conhece aqui a tela de faturamento, né, onde você diz se é à vista, se é a prazo, se o contribuinte ele é um contribuinte pessoa física, ele é isento, etc. Porque aqui vai ter uma variação, ó, que é importante. Se é uma revenda ou consumidor final, isso aqui vai impactar o preço de venda. Tá certo? Uma outra coisa que vai impactar o preço de venda o município onde o cliente está situado, né? Se ele for Manaus, se ele for Zona Franca, no caso eu estou em Manaus, Zona Franca, né? Área de livre comércio, Macapá, Porto Velho, parece. Então, vai alterar. Na prática, esse quadro foi criado novo, ele não existia. O quadro era assim, que era uma área específica para as notas referenciadas quando dá devolução de compra ou venda, ok? Entretanto, eu criei uma janela sobrepondo porque isso aqui vai ser usado diariamente e devolução de compra e venda é praticamente exceção, tá? Como é que vai funcionar? Se você usa o sistema, você sabe que você pode editar o item aqui. Você pode ler o cadastro lá oficial ou não, porque você já pode ter feito a edição. Então, observa que esses campos são novos.
Até aqui é ICMS, o CST e ICMS, ok? E CFOP, que você está acostumado. Entretanto, foram criados aqui, ó, 3 campos novos. O Class Trib, o IBS, que é o percentual do IBS, e o percentual do CBS. Que o IBS vai substituir o ICMS e o CBS é o PIS/COFINS, que era transparente para você na emissão. Tá. Você pode editar para facilitar. Imagina que você está com uma nota aqui de 30, 40 itens. Se todos os itens são afins, o cliente é o mesmo, você sabe que a Class Trib pode ser a mesma. Eu criei uma facilidade aqui. Primeiro, eu criei uma facilidade aqui. Quando você clica, vou alterar esse aqui para 22 para você entender. Vou alterar esse para 22. Ok, e vou alterar esse aqui para 24. Um exemplo. Tá, essas Class Tribs todas são Zona Franca ou Livre Comércio. Acontece que quando você clica aqui no 22, observa que tem o embasamento jurídico, né? O artigo 445 na lei, isso aqui não fui eu que criei, isso aqui foi trazido lá da uma área do governo. O governo criou todo um subsídio para os desenvolvedores, software house, facilitar a vida dos usuários na operacionalização. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, que essa aqui é uma operação originada fora da Zona Franca, ou seja, alguém lá no sul, em algum outro lugar, faturando para uma indústria contribuinte estabelecido na ZFM, ok? Se eu clicar no 24, já pode ser outra coisa. Ele vai buscar lá na lei, ó. Operação originada na área de livre comércio, ou seja, não foi mais lá em uma área não incentivada. Livre comércio é uma área incentivada, destinada a contribuinte estabelecido em áreas de livre comércio. Então não é aplicado aqui. Isso aqui seria aplicado lá em Porto Velho, Macapá, São Luís do Maranhão, cidades que são de áreas de livre comércio. Já a 22 é Zona Franca, ó, ZFM, ok? Então aqui consta o artigo, qual é o artigo que embasa, né? E aqui um descritivo, e aqui um descritivo mais detalhado. Deixa eu ver se tem. Esse aqui é pequeno, ele coube aqui, certo? Tá. Então, para facilitar a operacionalização, eu posso alterar todos para 22, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em 7 todos, ok? 7 todos. Eu posso setar um ou setar todos. Eu vou setar um. Eu vou setar o 24, que é para 22. Vou setar ele aqui. Vou setar ele, aliás, vou clicar no 22 e eu vou clicar em 7. Vou clicar em 7 e vou clicar no 24. Observe que o 24 vai alterar para 22. Alterou para 22. Se eu clicar no 23, ele também vai alterar para 22. Mas aí eu desmarquei automaticamente para que não haja o erro de você alterar C-Class Trib sem ter a certeza que você quer alterar. Você primeiro precisa marcar ele e depois clicar. E observa que ele já desmarcou. Isso para facilitar erro porque C-Class Trib é uma coisa que impacta na tributação da empresa. Tá? Essa é uma maneira. A outra maneira é alterar todos. Eu vou voltar aqui, ó. Você pode fazer também por digitação, né? Ok? E eu vou alterar todos de uma vez para 22. Tem um 23 e um 23 aqui, ó. Eu vou alterar todos para... Eu só vou precisar clicar aqui, ó. 7 todos. Ele vai me confirmar 2 vezes para ter certeza de que você quer assinalar. Um clique, 2 cliques. Ele alterou todos aqui para 23, que é o que está assinalado no Class Trib individual, ok? Então, por enquanto, para não ficar muito extenso, a gente vai fazer vídeo por parte, para facilitar o entendimento. Essa nota aqui, em tese, para efeito de classificação, estaria pronta para emissão. A questão do percentual, ele não é alterável lá, porque ele é fixado, como eu disse, nacionalmente. Então, para 2026 ele está em 0,01 e 0,09%. Apenas para efeito de teste, não vai ter impacto nenhum de tributação. Então você vai clicar e o restante a partir daí é transparente, certo? Espero que eu tenha contribuído, tenha sido proveitoso. E nós vamos fazer vídeos detalhados sobre anexos,
sobre redução de alíquota e outros assuntos que são pertinentes aqui na reforma tributária, que é um assunto que parece simples, mas não é. Se não fosse simples, não teria havido uma emenda constitucional lá em 2023, depois uma lei complementar. E deixa eu falar para vocês, antes de encerrar o vídeo aqui, sobre as notas técnicas, que isso aqui é que depois é que eles detalham o governo, né? Você está observando aqui que isso aqui é um assunto do governo, ó. É uma reforma tributária consumo, adequação da NFCE. Essa é a versão 33, tem a versão ponto .30, a versão ponto .20, a versão ponto essa de dezembro. Então aqui ele vai detalhando vários assuntos sobre os códigos de retorno da Cefaz, sobre o NCM seletivo, por exemplo, se é você uma aplicação em hospital, é um NCM específico, e esse NCM se sobrepõe em qualquer outro NCM, a classificação tributária com imposto tributário também, seletivo, e outros assuntos tratáveis aqui. O assunto de Zona Franca e ALC, ó, na página 65 tem um assunto aqui específico sobre ALC e Zona Franca, qual é a condição para você participar, tem que estar inscrito na SUFRAMA, enfim, ok? Então são detalhamentos que cabe a você. Eu recomendo, se você que está assistindo, se você é proprietário, sócio, gerente, você fazer uma questão de uma reunião com teus colaboradores e mostrar para eles, falar sobre isso, mostrar o vídeo, para que a empresa se envolva no projeto, que isso é um projeto, tem início, meio e fim, é um projeto, ok? E todo projeto a gente sabe, né, no rigor científico, que pode ser bem ou não sucedido. Então, o que nós queremos, todos nós, governo, cidadãos, empresários, nós desenvolvedores, que seja bem sucedido, né? Porque foi muito trabalho lá, o pessoal no Senado fez os técnicos, os burocratas fizeram um trabalho muito bom. Eu acredito que parece rebuscado, mas é porque a matéria é complexa mesmo. Muito obrigado, até a próxima.